Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Podem tomar os vossos assentos, Deus abençoe. Graças a Deus. Estamos felizes por estar na casa do nosso Deus. Dia abençoado hoje, né? Quente, né, Ana Maria? Quente. Hoje eu até pensei que agora à tarde seria chuva, dado ao calor, mas não chegou a chuva. E nós estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus. Deus é maravilhoso e tem nos abençoado, tem cuidado de nós, tem nos dado sustento, tem protegido a nossa casa, tem nos dado vitória, tem nos livrado do mal, tem colocado a sua mão sobre as nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Se estamos aqui é porque Deus nos trouxe, Deus nos colocou aqui. Então significa dizer que precisamos render louvores a Deus, reconhecendo que Ele faz todas as coisas, que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus cuida de nós, Deus cuida. Às vezes a gente fica, às vezes o tempo passa, as coisas acontecem e a gente às vezes não valoriza as pequenas coisas, os detalhes da vida, os detalhes da vida. E nós precisamos de valorizar os detalhes da vida, porque Deus trabalha nos detalhes. Nos detalhes, Marlene, nos detalhezinhos Deus trabalha, nos ajudando, nos dando aquilo que precisamos, irmã Benilde. Deus faz assim, Deus faz assim. Eu quero estar meditando com vocês hoje em um texto da Bíblia, Gênesis capítulo de número 22. Nós falamos semana passada, não foi? Falamos um pouquinho sobre Abraão. Eu estou com vontade de continuar falando mais um pouquinho sobre o irmão Abraão. Não é? É verdade, é verdade. Eu acho que o Covid me fez esquecer e esquecer. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse personagem, esse patriarca que é inspiração para nós, porque ele literalmente abriu mão dos seus desejos pessoais, abriu mão das suas vontades próprias, simplesmente para agradar a Deus. Simplesmente para agradar a Deus. Claro que quando a gente olha para essas coisas, a gente fica assim um pouco, às vezes até confuso, porque imagine um ser humano abrir mão de todos os seus projetos pessoais. Isso, a partir de hoje eu não tenho mais projeto pessoal. A partir de hoje eu quero cumprir a vontade de Deus na minha vida, para a vida de outras pessoas. É abrir mão de tudo. Foi isso que aconteceu com Abraão. Quando ele ouviu a voz de Deus, porque essa promessa ela começa a ser inserida no contexto da família de Abraão no capítulo 11 do livro do Gênesis, não no capítulo 12. E no capítulo 12 há agora
uma palavra mais direcionada a Abraão, que ainda era Abrão. E quando ele ouve, ele simplesmente atende. Simplesmente atende. Como ele morava na região da Mesopotâmia, que era a terra conhecida como a terra entre rios, é uma terra fértil, terra boa, o lugar era bom, era confortável, era produtivo, a sua família estava estabelecida ali, e ele resolve atender a voz de Deus. Ele resolveu, assim como Daniel, no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, quando ele é levado cativo para a Babilônia, e quando ele chega em Babilônia, ele simplesmente convida os seus amigos e eles tomam uma decisão. A Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração, ou seja, Daniel decidiu não se contaminar. O preço era altíssimo, por quê? Primeiro que Jerusalém tinha sido destruída, tinha ficado só o resto, tinha ficado lá só as pessoas menos favorecidas. Ele, Daniel e os seus amigos faziam parte da linhagem real. Claro que ele e os seus amigos foram privilegiados, porque eles não foram para, vamos dizer assim, na linguagem nossa aqui, para a senzala. Eles não foram para viver com os escravos. Não. Eles foram para o palácio, por causa da sua linhagem. E no palácio, Daniel resolveu não se contaminar. Claro que ele sabia que o preço era um preço altíssimo, porque essa recusa em não se contaminar com as iguarias do rei poderia fazer com que eles fossem expulsos do palácio. Nisso a gente acredita que todas as vezes nós decidimos ficar do lado de Deus e da promessa, jamais seremos esquecidos ou desamparados. Jamais. Mas a gente precisa também compreender os tempos e ter o entendimento dentro do nosso coração de que o tempo que Deus trabalha não é o tempo que eu estou. Porque Deus trabalha no tempo dele. Isso traz um reflexo no meu tempo. Deus age no Kairos e reflete no Cronos. Aí, às vezes, nós nos desesperamos, porque a gente quer que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que nós planejamos. E nem sempre é assim. Nem sempre. Agora, esse patriarca, ele resolveu atender o chamado. Nós falamos na semana passada que ele resvalou os pés algumas vezes, saiu um pouco da rota, depois teve que voltar. Agora, é importante nós analisarmos que Deus sempre vai estar colocando diante de nós um teste, uma prova. Por mais que no capítulo 17 do livro do Gênesis, coloca para nós bem aí, Gênesis capítulo 17, Gênesis capítulo 17, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Esse Abrão
já tinha descido do Egito, já tinha trazido consigo uma bagagem extra. Só que agora no capítulo 17, Deus chama ele e diz: eu faço duas exigências para você, Abraão. Deus já tinha tirado ele da terra de seus pais. O seu pai tinha morrido no caminho. E agora, depois que ele desce, que ele volta, Deus aparece a ele e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vou fazer duas exigências para você. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus tinha um propósito com aquilo. Anda na minha presença e ser perfeito. Aí nós vamos caminhando, porque no capítulo 17, Deus renova a esperança da paternidade, tanto para Abrão quanto para sua esposa Sarai. Quando o Senhor renova a esperança da paternidade, Sarai dá um sorriso, ou seja, ela meio que duvida. Só que antes de Sarai sorrir, Abraão já tinha sorrido. Mas existia uma promessa. Agora, o que me chama a atenção em todos os heróis, todos os patriarcas, e a gente pode trazer isso para a nossa vida, porque todos nós, para que a gente continue caminhando, a gente precisa de uma motivação. O que faz o homem, já diz por aí, o que faz o homem viver e continuar vivendo, são os sonhos. E nós, como servos de Deus, nós precisamos de motivação para continuar. Qual é a principal motivação do crente? Qual é a principal motivação do crente? O céu. Encontrar com Cristo. Estar com Ele eternamente. Essa é a principal motivação. Mas tem as motivações secundárias. Quais são as motivações secundárias? As promessas. As promessas. As promessas me faz caminhar. Elas precisam ser fator motivador para que eu avance. Nós temos uma promessa central, principal, que é a mola propulsora, que é a eternidade com Cristo. Mas temos as promessas secundárias. Percebam que Abraão, ele estava caminhando sobre uma promessa. Estava andando sobre ela. Quando nós vamos ler em Hebreus capítulo 11, nós vamos perceber que durante um grande período da vida de Abraão, ele andou em círculo. E o escritor aos Hebreus revela que, na medida que ele andava em círculo, ele estava demarcando o território que os seus filhos possuiriam. Observe isso aqui. Enquanto ele estava andando, esperando Deus revelar para ele o local exato para ele parar, ele estava andando, sendo levado pelo vento do Espírito. Mas por onde ele palmilhou, ali ele já estava demarcando os limites do território que os seus filhos herdariam. Todas as vezes que nós caminhamos e temos como motivação a promessa de Deus, você precisa entender isso. Você está demarcando alguns territórios para aqueles que estão vindo atrás herdar. Você está caminhando e está demarcando o território no mundo espiritual. Alguém vai herdar isso. Alguém vai herdar. Quem demarcou o território da Assembleia de Deus Madureira no Brasil, já um pouco mais à frente, sem falar de Gunnar Wing,
Mas falando de Paulo Leivas Macalão, que é o fundador da Assembleia de Deus, Madureira. Paulo Leivas Macalão, que é o homem que até hoje, todas as vezes que o nosso bispo primaz vai se referir a ele, ou ele chora, ou ele fica de pé. Mas Paulo Leivas Macalão fez um trabalho e demarcou o território. Ele estava andando, palmilhando sobre uma promessa. E Paulo Leivas Macalão, ele tinha tanta graça de Deus, porque eu, pastor Silas Batista, fui à convenção, em uma das convenções do Rio de Janeiro. Quando eu entrei na igreja em Madureira, que é a nossa sede nacional, uma igreja antiga, mas lá em Madureira tem um porão. E Deus me deu a graça que no dia em que a convenção abriu o porão para quem quisesse visitar, eu estava lá. E quando nós e alguns pastores aqui de Palmas entramos naquele porão, o nosso corpo se arrepiava. Paulo Leivas Macalão foi embora há muitos anos, mas a presença de Deus continuava ali. Paulo Leivas Macalão escreveu muitos hinos que nós cantamos hoje. Os hinos da harpa são inspirados. Conta-se a história que boa parte da vida de Paulo Leivas Macalão ele passou naquele porão orando e falando com Deus. Ele estava caminhando em direção a uma promessa e nós estamos herdando. Estamos herdando. Eu estou falando de Abraão, eu estou falando de Paulo Leivas Macalão, que não está na Bíblia, claro que não, mas eu estou tendo ele como referência também. Nesse caminhar sobre a promessa, Deus sempre vai nos provar. Porque toda prova, ela nos aproxima de Deus. Ela tem o poder de nos atrair para Deus. Porque na prova nós sentimos a nossa debilidade. Na prova nós percebemos que somos pequenos, miseráveis. E é na prova que a gente se aproxima de Deus, porque é lá que a gente encontra refúgio. A prova também é um teste para a confiança. Tem gente que reclama das provas, fica triste, fala que Deus não está ouvindo, sendo que na verdade a prova é uma forma, uma ferramenta que Deus usa para nos trazer para perto. Quando a gente entende isso e sabemos em quem a gente está crendo e sabendo que a promessa que nós temos partiu de Deus, não podemos temer. Vamos para o texto. Gênesis capítulo de número 22. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas você pode ir passando aí, tá? Isadora. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abarradou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se
e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Veja bem, quantos anos demorou de Gênesis 12 até o nascimento de Isaac? 25 anos. 25 anos. Ele esperava a promessa. 25 anos esperando uma promessa. 25 anos aguardando a promessa ser realizada. Foi experimentado várias vezes nesse percurso de 25 anos. Agora o menino nasce. Ismael já era grandinho, já estava dando trabalho, que é o filho da egípcia. Isaac agora está com aproximadamente 15 anos. Agora do nada aparece Deus e diz: Abraão, pega o seu filho, aquele que você ama, e vai para a região de Moriá, e eu vou te mostrar a montanha. Mais uma vez, Deus coloca Abraão para caminhar sem ele saber exatamente o ponto. Mas se não bastasse isso, agora ele está indo no seu coração carregando uma angústia, porque Deus pediu a ele aquilo que ele tinha de melhor, que era o seu filho, o seu único filho. Ele disse: agora você vai, faz o holocausto e faz o sacrifício. Você não vê na Bíblia Abraão reclamando. Não. Você não vê na Bíblia Abraão dizendo: Senhor, mas por quê? O Senhor não me deu? Por que o Senhor quer levar agora? Eu esperei 25 anos para que essa promessa se cumprisse, e agora que ela cumpre, o Senhor quer tomar? Você não vê Abraão questionando. É um dos nossos maiores problemas, é o questionamento. Nós questionamos demais. E nós temos dificuldade de desprender-nos daquilo que nós temos. Quando Deus faz a promessa, quando Deus agora pede a ele o seu filho, ele não reclama, ele simplesmente levanta de madrugada, coloca o arreio em cima do jumento, pega a lenha, pega o cutelo, pega o fogo, chama os 2 servos e começa a caminhar para a região. Agora veja bem, verso 3: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Veja bem, e ao 3º dia, irmão, imagina um negócio desse. Ao 3º dia de caminhada, e ele não estava indo para uma festa, ele estava indo matar o seu filho. E percebe-se que ele estava de cabeça baixa, mas não reclamou. O texto deixa claro isso. Ao 3º dia de caminhada, ele está indo, Isaque, e aí você vê Isaque agora humildemente caminhando do lado de seu pai. Só que Abraão carregava consigo o segredo, porque não tinha revelado a Isaque que Isaque seria o instrumento do holocausto. Mas nesses 3 dias de caminhada, você percebe que Abraão está fadigado, porque ele está de cabeça
baixa. Mas ele não reclama. Vamos lá. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Existem momentos na vida, existem situações na nossa caminhada que a gente precisa simplesmente levantar a cabeça. A gente precisa simplesmente levantar a cabeça para enxergar mais longe. Às vezes nós estamos vivendo e enfrentando problemas e nós estamos cabisbaixos, estamos aqui olhando apenas para o chão. E se você não levantar os seus olhos, você não vai enxergar o lugar do culto. Porque o lugar do culto aqui é o lugar da vitória do mesmo Abraão e do mesmo Isaac. É preciso levantar a cabeça para enxergar mais longe, para visualizar o horizonte. Ao terceiro dia de caminhada, a Bíblia diz: e levantou Abraão os olhos. E quando ele levanta os olhos, Deus mostra para ele: o local é aquele. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Outro detalhe importante aqui, pastor Giovanni. Nesses momentos de provação, nesses momentos de batalhas internas, psicológicas, você pode ter companhia, mas até certo ponto. Perceba que Abraão, ele diz aos moços: vocês ficam aqui. Fica aqui, olha o jumento aqui, o animal de carga. Eu e o moço iremos até ali adorar. Depois a gente retorna a vocês. Olhe para cá, meus queridos. Existem momentos na vida que nós precisamos entender. Existem coisas na vida que a gente precisa compreender, que é nós e Deus. Não dá para inserir outros nesse contexto. Existem momentos na vida que, quando nós vamos nos aproximar de Deus para ter uma experiência com Deus, é nós e Ele. Existem momentos na vida que nós precisamos guardar em segredo aquilo que nós vamos fazer. Existem coisas na nossa vida que só é nós e Deus, não tem que envolver outros. Abraão estava com seus moços, ele diz: vocês ficam aqui, porque daqui para frente é eu, Isaac e Deus. Se a gente não compreender essas coisas, nós vamos sempre estar envolvendo terceiros na nossa batalha, na nossa intimidade. Na nossa intimidade. E o que o Senhor Deus quer de nós é exatamente isso: é que a gente reserve um momento que a gente possa estar a sós com Ele. Porque aquilo que é para você, não é para você. A experiência que você precisa ter com Deus é só você e Deus. Não dá para envolver outras pessoas. Só que a gente é tão ansioso e quer que as pessoas saibam que nós não conseguimos guardar. Verso 5: e disse Abraão aos seus moços:
ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, retornaremos ou tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu gostaria que você olhasse para dentro do coração de Abraão agora. A situação desse pai. O filho que era o instrumento do holocausto está perguntando para o pai: cadê o cordeiro? Olha a resposta de Abraão. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Agora, vamos para Hebreus. Vamos para Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo de número 17. Versículo de número 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Agora observe bem, Oséias, a postura de Abraão. Existia uma promessa de Deus para Abraão que as nações seriam benditas por meio de Isaque, que é a sua descendência. Só que no capítulo 22 de Gênesis, Deus pega esse mesmo Isaque que Deus havia dito para Abraão que seria aquele que abençoaria as nações, e diz: mata. Agora você vê esse Abraão crendo no seu coração ao ponto de levar o seu filho para o holocausto. E o que o texto está dizendo? O verso 17. Não, Hebreus 17. Hebreus 11, verso 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Próximo. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Agora, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Ou seja, quando o Senhor Deus pede a Abraão que sacrificasse o seu filho, dentro do coração de Abraão já estava resolvido. Já estava resolvido. Porque Abraão disse consigo: eu vou levá-lo para o sacrifício, mas eu creio que o mesmo Deus que me fez a promessa é o mesmo Deus que vai ressuscitá-lo. É o mesmo Deus que vai ressuscitá-lo. O que eu estou tentando mostrar para você hoje, nessa reflexão sobre esse patriarca, é que nós precisamos crer na promessa até chegar nesse nível. Acreditar que Deus, o Deus que fez a promessa, é poderoso para fazer qualquer
coisa para que essa promessa se cumpra. Eu preciso crer assim. Eu preciso crer na palavra daquele que me fez a promessa. Porque daí nós vamos começar a experienciar coisas novas. Nós vamos começar a ter experiências com Deus. Você vai ver que esse mesmo Abraão, tanto Isaías quanto Tiago, vai falar que esse Abraão se tornou amigo de Deus. Hebreus também fala. Por que Hebreus fala? Porque para esse Abraão, pelo grau de relacionamento que ele tinha com Deus, Deus mostrou para ele os fundamentos da Nova Jerusalém. Agora imagina um negócio desse. Deus mostrou os fundamentos da Nova Jerusalém. Ou seja, Deus ainda estava construindo ali. Deus vai, leva e mostra: o Senhor, aqui estão os fundamentos da Nova Jerusalém, que a sua descendência vai morar. E não é uma Jerusalém terrena, é a Jerusalém celestial. Isso é para quem tem intimidade, para quem tem amizade, para quem acredita na promessa de Deus. É necessário acreditar. É necessário fazer com que a fé seja uma fé em movimento. Uma fé que ultrapasse barreiras. Pastor, não é fácil. Não, não é fácil. Você acreditar naquilo que você não vê. Você acreditar naquilo que as suas mãos não conseguem pegar, apalpar, aquilo que não é tangível. Não é fácil, mas é possível. Hebreus capítulo 11, o primeiro e o segundo versículo, fala exatamente a respeito dessas coisas. Fala a respeito da fé, que nós precisamos acreditar em Deus, acreditar nas promessas, por mais que isso nos cause dor. Nós estamos vivendo uma época da igreja onde a gente quer o conforto, onde a gente quer que Deus seja o nosso serviçal, onde eu exijo de Deus que Ele me abençoe. Se eu estou vindo aqui adorando, se eu estou dizimando, se eu estou ofertando, se eu estou trabalhando, então Deus agora tem a obrigação de atender o desejo do meu coração. Há uma inversão de valor. Há uma inversão. Quando você olha para os heróis, os patriarcas, não só Abraão, mas Isaac, Jacó e os demais, você vai ver que eles tinham um propósito. E o mais incrível que Hebreus revela que eles caminharam em direção à promessa, mas não pôde vê-la. Morreram sem ter visto a promessa. Mas qual era a promessa? A promessa era a encarnação do Verbo. E eles não presenciaram ela. Morreram antes de que aquela promessa se cumprisse, mas morreram acreditando. Morreram crendo. Morreram sabendo que a promessa um dia se cumpriria. Quem não lembra do patriarca Jó nas suas aflições? Ele diz que quando ele estava trancado, ele assegura nos portões de ferro e dizia: um dia o meu Redentor se levantará. Jó também não viu o Redentor, não pôde presenciá-lo nos seus dias, mas acreditou.
E o mais incrível, que quando Jó fala que um dia o meu Redentor se levantará, de fato o Redentor se levantou. Jó estava entre aqueles que ressuscitaram. Ele fazia parte daquela igreja que ressuscitou lá em Mateus 27 ou 28, quando a terra tremeu, quando os sepulcros se abriram. Ali se cumpriu aquela promessa que Jó tinha dito: por fim o meu Redentor se levantará. O que eu estou tentando mostrar para mim e para você nessa noite é que nós precisamos acreditar, nós precisamos crer como Abraão creu. Nós não podemos ser iludidos com as coisas da vida, nós não podemos desvanecer-nos da fé, precisamos acreditar sempre. Por quê? Porque a qualquer momento a promessa vai se cumprir. Eles, os heróis da fé, os patriarcas, criam na encarnação do Verbo, mas não pôde vê-la. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Então a minha fé precisa estar firme, porque custe o que custar, aconteça o que acontecer, mas eu vou sim acreditar no arrebatamento da igreja. Se eu não subir no arrebatamento, mas eu serei ressuscitado e estarei eternamente com o meu Cristo. Eu não posso desvanecer da minha fé, eu não posso duvidar da promessa. Pastor, mas está doendo, está difícil, o problema está grande, a angústia, a pressão psicológica está grande demais. Continue acreditando, continue crendo. Pastor, mas falaram isso, falaram aquilo, a minha família está revoltada, isso, continue acreditando. Existe um alvo a ser alcançado. Judas 3. Judas 3. Nós precisamos batalhar por esta fé. Coloca para mim aí. Judas 3. Por que Judas 3? Porque é capítulo único. Judas, já encontrou? Conseguiu ou não? Judas 3. Quando eu digo 3 é o versículo, porque é capítulo único. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Eu estou falando daquele que crê, daquele que acredita, da fé. E Judas está dizendo: olha, porque se você for ler o contexto, e se você for ler o texto, você vai ver que ali está acontecendo uma série de situações, e ele está dizendo: é importante que vocês batalhem pela fé que foi dada a cada um de vocês. A Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. Não pense que para entrar no céu é coisa fácil, é tranquilidade, é água fresca, é rede estendida, deitado. Não. Para alcançar o céu vai ser necessário batalhar pela fé. E nós estamos vivendo a época em que o marasmo espiritual chegou à igreja. No capítulo 7 de Mateus, o próprio Jesus diz: olha, o caminho é estreito e a porta também é, e são poucos os que vão passar e encontrá-la. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: o caminho é estreito, a porta é também, e não é todo mundo que vai conseguir encontrá-la. Só aqueles que batalhar, o céu é tomado por esforço. É necessário sofrer por amor ao Evangelho. É necessário brigar consigo mesmo para manter a sua fé sadia.
Não dá para andar relaxadamente. Não dá para andar pecando todos os dias, falhando todos os dias e se comporta como se nada estivesse acontecido. Tenha cuidado com a sua fé. Tenha cuidado com o seu comportamento diante de Deus e dos homens. Não dá para vacilar. Se você de fato deseja herdar os céus, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos mostrar para nós mesmos que nós precisamos de mudança. Nós precisamos de mudanças. Nós precisamos mudar de nível. Nós precisamos nos humilhar um pouco mais. Precisamos nos entregar um pouco mais. Precisamos clamar um pouco mais. Precisamos mudar o nosso comportamento todos os dias para agradar a Deus. E é uma briga contínua conosco mesmo. É uma briga diária. Porque é mais fácil pecar. É muito mais fácil pecar do que evitar o pecado. É muito mais fácil encher nossa cabeça de outras coisas do que pensar em Deus. É muito mais fácil passarmos horas a fios diante de uma televisão, diante de um aparelho de celular, do que de joelhos dobrados falando com Deus. É muito mais fácil. É por isso que Jesus diz: olha, você precisa esforçar. Você precisa batalhar. Você precisa guerrear pela sua fé, que um dia foi entregue a vocês. Sejamos prudentes. Sejamos prudentes. Sejamos prudentes. E eu finalizo dizendo para você o seguinte: nós precisamos resgatar a nossa origem. Precisamos resgatar a nossa origem. A Assembleia de Deus sempre foi uma igreja avivada, sempre foi uma igreja diferente, sempre foi uma igreja que prezou pela palavra e a presença do Espírito Santo. Eu estou falando da nossa igreja, a Assembleia de Deus. Sempre rompemos barreiras, sempre lutamos e vencemos, porque temos aqui na nossa mão a espada mais poderosa que existe na terra, que é a palavra de Deus. E nós precisamos resgatar a nossa origem. Precisamos orar mais. Eu recordo de algumas coisas que aconteciam em nossas igrejas. Eu tenho lembranças ainda. Os nossos pais, eles amavam tanto a palavra que às vezes até exagerava. Eles eram tão prudentes que às vezes pecavam no excesso. Culto de doutrina, pessoas que não eram crentes não poderiam participar, não podia participar. Quem é mais velho na fé, ou que os seus pais foram pastores, sabem do que eu estou dizendo. Quando o crente pecava, o crente não conseguia dormir à noite. O dia amanhecia, ele corria para o pastor para dizer: pastor, eu pequei.
E o pastor orava e o pecado era perdoado. Lembro-me que eu recebi o batismo no Espírito Santo em um círculo de oração, quando as irmãs cantavam o hino. Oh, que saudosa lembrança! Mas hoje nós não estamos importando mais. Nós pecamos e não procuramos consertar. Nós pecamos e nós mesmos resolvemos a nossa vida lá na nossa casa com Deus. E esquece que nós fazemos parte de um corpo. E que precisamos resolver as nossas pendências. Nós precisamos resgatar a nossa origem. Não sei se foi ontem, se foi hoje ou se foi domingo, que alguém leu um texto aqui dizendo: não remova os marcos antigos. Eu não sei quem foi que leu, não sei se foi você. Não remova os marcos antigos. Ou a gente volta, ou nós vamos ter problemas seríssimos. Precisamos levar a nossa fé um pouco mais a sério. Precisamos confiar mais em Deus e obedecê-lo. Que Deus continue abençoando a todos nós. Feche os seus olhos sentadinho como você está. Querido Senhor Jesus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado por ter nos ajudado. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de vir à Tua casa hoje. Obrigado, Pai, por ter falado ao meu coração tão fortemente. Obrigado, Espírito Santo, por reacender esse fogo dentro do meu coração. Obrigado, Senhor. Que essa chama possa, ó Deus, estar acesa no coração da Tua igreja. Que possamos valorizar a nossa fé e caminhar em direção à promessa, não questionando a Deus, mas levantando a nossa cabeça, para que o Senhor possa nos revelar onde é o ponto de chegada. Por vezes nós vivemos a vida cabisbaixo, olhando apenas para o nosso umbigo, olhando apenas para o chão. Mas o Senhor nos fez, Papai Celestial, para ser vencedores. O Senhor nos fez para herdar a promessa. Então nos ensina todos os dias de como nós devemos nos comportar diante destas situações. Renova dentro de nós a esperança. Renova dentro de nós o desejo de morar no céu. Renova dentro de nós o desejo de ir morar nas mansões celestiais. Renova dentro de nós o temor, Pai. Está faltando temor em mim, está faltando temor em nós. Se está faltando temor é porque nós estamos distante de Ti, estamos distante da Tua palavra. Nos renova, Pai. Nos renova. Nos renova, Pai. No nome de Jesus nós Te pedimos nesta noite. Nos renova. Que esse renovo começa dentro da minha casa, dentro da casa dos meus irmãos. Que esse renovo começa no nosso trabalho. Que esse renovo começa na faculdade, na escola. Que esse renovo possa acontecer no coletivo. Que esse renovo possa acontecer enquanto estamos dormindo, através de sonhos ou visões. Que esse renovo possa acontecer em nós, Pai, para que possamos contagiar outras pessoas. Tudo isso é para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.